Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, você acompanha as principais reportagens da semana. Vamos juntos. Olha só, empresas provedoras de internet foram alvos de ataques criminosos em Caucaia, no Ceará. E, de acordo com a polícia, um homem de 20 anos foi preso por estar envolvido no crime. No vídeo, é possível ver 5 criminosos encapuzados arrombando a porta da Giga Mais, uma empresa provedora de internet, e, em seguida, derramando um líquido inflamável por toda a loja. Em seguida, eles ateiam fogo no local. Na mesma noite, uma outra loja do mesmo ramo também foi atacada da mesma maneira, sendo deixada em chamas pelos bandidos. A Secretaria da Segurança Pública informou que um homem de 20 anos foi preso por envolvimento no crime. Ele tem passagem por tráfico de drogas e foi autuado por crime contra a incolumidade pública, expondo perigo à vida, à integridade física ou o patrimônio, conforme informou a pasta. A suspeita é que a ordem para os incêndios tenham vindo do Comando Vermelho, facção que tem muita presença na região. Isso porque o crime ocorreu 6 dias após uma onda de ataques a empresas do setor, coordenada exatamente pelo Comando Vermelho. O grupo exige dinheiro das operadoras de internet para permitir a oferta do serviço e promove ações de retaliação contra as provedoras que se recusam a pagar determinada taxa. E a polícia investiga um racha envolvendo 2 carros em São Paulo, na região do Tatuapé. O ocorrido terminou com um capotamento e o motorista responsável pelo acidente já foi identificado. Vamos ver. As imagens da câmera de segurança de um comércio mostram o momento que o motorista de um Porsche azul dirige em alta velocidade, seguido por um carro branco, que também estava em alta velocidade e acaba perdendo o controle e capota. O acidente aconteceu na rua Itapura, no Tatuapé, na zona leste de São Paulo. Após capotar, o automóvel invadiu a calçada e derrubou um poste e atingiu outros 2 carros que estavam estacionados. As testemunhas afirmaram na delegacia que o motorista fugiu do local com a ajuda de outro motorista. Segundo fontes do 30º Distrito Policial do Tatuapé, os investigadores viram as imagens e estão investigando as causas do acidente. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública disse que o caso foi registrado como dano e fuga de local de acidente. O motorista foi identificado e vai ser chamado na delegacia para prestar esclarecimentos sobre o ocorrido. E durante as fortes chuvas que atingiram Belo Horizonte, um homem precisou ser resgatado por trabalhadores em uma retroescavadeira após ficar ilhado em uma avenida totalmente alagada. Um motociclista foi resgatado por uma retroescavadeira durante um alagamento que aconteceu em Belo Horizonte, Minas Gerais. O caso aconteceu na Avenida Vilarinho, na região da Venda Nova, onde o volume de chuva registrado, segundo a Defesa Civil, foi de 1/4 de todo o esperado para o mês inteiro, ou seja, cerca de 52,4 milímetros entre as 5 da tarde até as 7 horas da noite. O motociclista ficou ilhado durante uma forte chuva que atingiu a cidade, tentando atravessar a via, quando foi surpreendido pela enxurrada. Ele ficou preso próximo à estação do Move Candelária, perto da bacia de contenção para enchentes construída na via. Os funcionários de uma empresa viram o homem ilhado precisando de ajuda e um dos trabalhadores o ajudou a subir na pá do equipamento. Devido à chuva e os diversos transtornos causados, a Defesa Civil alertou que as regiões estão em estado moderado de atenção para risco geológico e alertando também para a possibilidade de deslizamentos e desabamentos por conta do solo encharcado. Um pescador peruano foi resgatado com vida depois de passar 95 dias perdido no Oceano Pacífico. Ele sobreviveu todo esse tempo comendo baratas, pássaros e até tartarugas. O pescador foi encontrado por uma patrulha do Equador a mais de 1.000 quilômetros da costa peruana.
Em entrevista, ele disse que sobreviveu com a água da chuva que caiu no barco e chegou a passar 15 dias sem comer nada. Ele havia partido para uma viagem de pesca, no dia 7 de dezembro, e foi preparado para 2 semanas, mas a mudança de tempo tirou seu barco da rota e acabou à deriva no Oceano Pacífico. Sem comunicação com o pescador, a família começou as buscas, mas a Marinha peruana teve muita dificuldade para localizá-lo. Patrulhas equatorianas o encontraram em estado crítico e foi levado para o hospital. E agora vamos falar de saúde. Não é novidade para quem precisa de atendimento médico via Sistema Único de Saúde para ficar nas filas de atendimento cada vez maiores. É preciso ser realmente paciente. Em alguns casos, a demora pode chegar até 2 anos. Números do Ministério da Saúde obtidos via Lei de Acesso à Informação mostram que pacientes precisaram aguardar, em média, quase 2 meses para serem atendidos. A espera tem durado mais do que o registrado durante a pandemia da Covid-19. Os dados do CISREG apontam que 4 a cada 5 habitantes do Rio estão esperando um atendimento médico. O tempo médio para uma consulta que engloba as 57 especialidades disponíveis no SUS, nas 27 unidades da federação, mascara a realidade de locais onde conseguir ser atendido é um exercício de paciência. O maior prazo, segundo os dados, é para quem precisa de uma avaliação de um especialista em genética médica, indicada para casos de anomalias congênitas. Do pedido do agendamento até o paciente ser recebido no consultório médico, são em média 721 dias, ou seja, 2 anos de espera. O tempo pode ser menor quando se trata de especialidades menos complexas. A principal demanda do SUS no ano passado, por exemplo, foram pelas consultas oftalmológicas, que tiveram 175.900 solicitações. Neste caso, considerando a média do país, a espera pelo atendimento foi de 83 dias, quase 3 meses. O Ministério da Saúde afirma que a redução no tempo de espera de consultas, exames e cirurgias no SUS é a prioridade do novo ministro Alexandre Padilha, que tomou posse no lugar de Nízia Trindade. A troca teve como um dos principais motivos as dificuldades da ex-titular da pasta em avançar com o programa Mais Acesso a Especialistas, lançado em abril do ano passado, com o intuito de tornar mais rápido o acesso da população ao atendimento em 5 áreas com mais demanda, como oncologia, oftalmologia, cardiologia, ortopedia e otorrinolaringologia. Em busca de uma marca para seu 3º mandato, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem cobrado resultados, pois quer transformar o programa em vitrine eleitoral em 2026. Em nota, a pasta afirmou que tem adotado iniciativas que já ajudaram a reduzir as filas e, no ano passado, registrou recorde histórico de cirurgias eletivas. Foram mais de 14 milhões de procedimentos realizados, um crescimento de 37% em relação a 2022. Apesar de o sistema usado pelo Ministério da Saúde ser a única base de dados do governo federal para saber a situação das filas, a pasta afirma que os números são falhos. Nem todos os estados preenchem o sistema de forma adequada. Capitais como São Paulo, Rio e Belo Horizonte, por exemplo, possuem ferramentas próprias de controle que não são integradas ao da saúde. A endometriose é uma condição que afeta 10% das mulheres e provoca até mesmo dificuldade para engravidar. E é importante saber quais os sintomas e o tratamento adequado para uma melhor qualidade de vida. Uma menstruação extremamente dolorosa não é normal. Na verdade, pode ser um sinal de endometriose, uma condição que afeta 10% das mulheres e pode levar até 10 anos para ser diagnosticada. A endometriose é uma doença caracterizada por implantes de células de dentro da cavidade do útero, que nós chamamos de cavidade endometrial. Então, células do endométrio que se implantam fora dele. O local mais comum dessa endometriose se implantar é bem ali na pelve, no local onde acontece a fertilização natural, perto das trompas, dos ovários, mas ela pode também infiltrar o intestino, o trato urinário. Como explica o especialista, os sintomas mais comuns são dor durante a menstruação, dor durante uma relação sexual e até mesmo uma ida ao banheiro. Além disso, a endometriose pode dificultar as mulheres a engravidar. E em torno de 30%
30% a 50% das mulheres com endometriose terão infertilidade. Então, aquela mulher que tem dor durante o período menstrual, que ela precisa tomar medicação todo mês, ou que atrapalha as atividades diárias dela, e principalmente se estiver associada à infertilidade, essa mulher precisa ser investigada para endometriose. Eu descobri a doença em 2023, quando eu estava acompanhando a minha irmã numa consulta ginecologista. E quando ela falou que ela tinha muita dor e tal, a ginecologista falou que ia passar um exame, uma ressonância para ela fazer, para ver se tinha endometriose e tudo mais. Aí eu olhei e falei assim, mas eu também tenho muita dor e eu nunca fiz esse exame. Então daí a médica acabou passando para mim também. E foi quando eu descobri. Eu sofri muito com dor durante o período menstrual. Principalmente quando eu era mais nova e eu não sabia assim, e os remédios que eu tomava não adiantavam. Quando a minha primeira menstruação veio, eu estava no 6º ano. E aí, durante todo o meu ensino fundamental, durante todo o meu ensino médio, eu sofria muito com dor. Eu tinha dores assim de praticamente desmaiar. Assim, o tratamento depende se a mulher já teve os filhos ou não, né? Então, aquela mulher que não quer engravidar mais, ou por algum motivo que ela não vai engravidar, ou que já teve seus filhos, o tratamento clínico inicialmente é indicado que ele é feito com o uso de alguns hormônios. Ele pode ser usado via oral, via injetável ou por um dispositivo intrauterino. Agora, aquela mulher que quer engravidar, que pretende engravidar, que tem infertilidade, o tratamento clínico não está indicado. Ele até atrasa o tratamento da infertilidade. Então, ele não melhora a infertilidade usando medicação. Então, nesses casos, a conduta ou vai ser um tratamento cirúrgico para retirar todos esses focos de endometriose. A endometriose é uma doença que causa muitas aderências, né? Então, ali na trompa, nos ovários. Então, retirar essas aderências. Ou ela vai para um tratamento de reprodução assistida, que seria a fertilização in vitro. O diagnóstico da doença é feito por meio de dados clínicos e exames de imagem. Esses exames ajudam a esclarecer a extensão e a profundidade das lesões. Então, a maioria das mulheres são diagnosticadas entre 30 e 40 anos, mas ela pode aparecer bem mais cedo, inclusive na adolescência. É uma doença de difícil diagnóstico, porque não tem um marcador, um exame de sangue que vai falar se essa mulher tem endometriose ou se não tem. E os exames de imagem, que seria a ressonância magnética da pelve, ou um ultrassom bem específico, transvaginal, com preparo intestinal para pesquisa de endometriose profunda, só vão detectar doenças no estágio um pouco mais avançado, endometriose profunda. A endometriose superficial, quando são focos menores, elas também podem causar muita dor e também podem causar infertilidade, mas os exames de imagem são limitados para identificar esses focos. E olha só, nós estamos na Semana do Sono e uma pesquisa divulgada revelou que 72% dos brasileiros dormem mal. Quem vai trazer mais informações é a repórter Michele Veiga. 72% dos brasileiros dormem mal. Esses são os números levantados pela Academia Brasileira do Sono, que promove durante toda essa semana a Semana Nacional do Sono. Sobre isso, vou falar com um dos representantes da academia, doutor Fábio Souza, que é pneumologista. Doutor, realmente é um índice muito grande das pessoas que não cuidam da saúde do seu sono. É super importante, a gente tem que lembrar que 1/3 da nossa vida a gente passa dormindo, por isso que faça da saúde do sono uma prioridade. Essa é a campanha e o slogan desse ano. 72%, que foi o estudo inicial da Fiocruz, demonstrou alguma qualidade de sono ruim ou distúrbios do sono, né? 1 a cada 3 brasileiros tem apneia obstrutiva do sono, que é um estudo da Escola Paulista, que demonstrou, então, 33% da população acometida do fechar a garganta, roncar e ter queda do oxigênio com risco cardiovascular enorme, né? E em torno de 45%, que é um estudo da Academia Brasileira do Sono, 45% da população aproximadamente com algum inconveniente importante vinculado à insônia. Lembrando, transtorno de insônia, imagina aquela pessoa que sofre 3 vezes na semana por mais do que 3 meses, vai ter uma repercussão muito grande na parte, claro, do humor, ansiedade e depressão. Então, riscos cardiovasculares são muito atribuídos aos distúrbios do sono e a parte, claro, dos transtornos de humor muito vinculada também.
Na cartilha que vocês distribuem em todo o Brasil, é bem especificada a higiene do sono, né, doutor? Muita gente não se atenta a isso, mas com alguns tipos de mudança de comportamento já tem um sono muito melhor. A higiene do sono são alguns mandamentos, né, para a gente referenciar e ver se a pessoa consegue seguir. Nem sempre são tão fáceis de seguir, mas, por exemplo, evitar derivados da cafeína após 5 horas da tarde, café, chocolate, chá preto, chá verde, refrigerante, energético, chimarrão, tererê, estimulante cerebral, cigarro também. Evitar grandes refeições à noite ou até bebida alcoólica à noite, que vai fragmentar mais o sono. Fazer atividade física, né? Então a parte nutricional a gente mencionou, mas esse é sempre o tripé, sono, atividade física e nutrição tem que caminhar juntas. Dentro da atividade física, fazer mais de manhã ou de tarde, não de noite, muito próximo do horário de dormir, que pode dificultar o início do sono. Evitar se automedicar, então funciona para o meu vizinho, será que vai funcionar para mim? Então calma, seja avaliado por especialista em sono, que ele vai referenciar tanto a parte da higiene do sono, como também se precisa de medicação, a investigação por polissonografia, a avaliação de equipe multidisciplinar. E uma das coisas que a gente não pode esquecer é a grande luminosidade à noite. TV, luz branca, computador, tablet, celular, perto do horário de dormir, 2 horas antes de dormir, vai reduzir o hormônio do sono, que é a melatonina, e vai ter uma repercussão na qualidade de sono. Então, tá certo. Obrigado pelas informações. Então, você, através do site da Semana do Sono, você encontra outras informações, como pode fazer para melhorar a qualidade do seu sono. E lembrando, né, sempre procure um especialista e nunca se automedique. E veja a seguir, ações preventivas de combate aos incêndios florestais já começaram. E ainda, ordem de consumo dos alimentos impacta o processo de emagrecimento. Nós voltamos já. Nós estamos de volta com mais notícias. E olha só, depois que o Pantanal passou por um dos piores desastres naturais da história do bioma, este ano as ações preventivas de combate aos incêndios florestais já começaram. Quem traz mais informações lá do Mato Grosso do Sul é o repórter Wellington Pael. O Corpo de Bombeiros e o Preve Fogo, que é o Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais do IBAMA, já estão prontos para agir em casos de queimadas no Pantanal a qualquer momento, inclusive nessa época do ano em que os casos são menos comuns. Além disso, já começaram os preparativos para chegar mais cedo com uma força-tarefa para evitar o que aconteceu no ano passado. Diversos anos aí a gente combateu incêndios florestais, meses de janeiro, fevereiro, março, ano passado inclusive. Então, além de estar se atualizando, a gente tem atividades para deixar todos os equipamentos, viaturas, os nossos recursos prontos para atender ocorrências de combate a incêndio florestal a qualquer momento aqui no estado de Mato Grosso do Sul. As chamas costumam se alastrar com mais intensidade em períodos de estiagem prolongada. Os meses mais críticos são agosto, setembro e outubro, quando a previsão é de pouquíssima chuva na região. No entanto, no ano passado, os incêndios com a intensidade esperada para agosto chegaram em junho e o Pantanal passou por um dos piores desastres naturais da história do bioma. O fogo consumiu cerca de 2 milhões de hectares, ou seja, 17% do território Pantanal sul-mato-grossense. A força-tarefa foi montada com vários agentes na linha de frente. Atualmente, são 6 bases de brigadas no Pantanal e mais uma passa a funcionar este ano. Além disso, o Preve Fogo alerta para a importância das brigadas voluntárias, essenciais em momentos de crise. O grande problema do Pantanal é a logística para o combate, de você chegar na área. Esses deslocamentos são extremamente longos, né, e demorados. Então, tem brigada equipada e preparada e capacitada
Eles podem fazer esse trabalho em segurança bem rápido, apaga fogo pequeno, menos recursos e um dano ambiental menor também. Então é extremamente importante esse trabalho de brigada voluntária. A gente vai ter uma base nova na terra indígena Guató, que é lá no extremo norte, lá divisa com Bolívia e o Mato Grosso, né? É uma brigada indígena que vai ser implementada lá. O Previfogo também alerta para a importância das queimadas controladas e prescritas. O objetivo dela é a proteção do bioma, é você antecipar aquela área que está propícia ao incêndio no período crítico, você consumir, manejar esse combustível antes, né, em condições ambientais perfeitas e da vegetação também, para que a gente consuma a matéria seca, a biomassa seca. Vale lembrar que o Pantanal é a maior planície alagável do mundo e abriga uma biodiversidade rica e única. Algumas espécies de animais vivem somente nesse bioma e algumas estão, inclusive, ameaçadas de extinção. Por isso, esse esforço tão intenso para proteger a área fundamental na preservação de espécies. E o prazo para a entrega do Imposto de Renda 2025 já começou. E quem não acertar as contas com o leão está sujeito a multa. Vamos ver mais detalhes na reportagem de Felipe Takahashi. A funcionária pública Francine Cavallari prefere não arriscar e sempre que pode contrata um profissional para fazer a declaração do seu imposto de renda. Ainda não. E você pretende declarar agora no começo ou vai deixar mais para o final do prazo? Então, eu vou ver com o meu contador. Assim como ela, o aposentado Ferreira Neto também prefere garantir a declaração com o contador para não se perder entre as documentações exigidas, como informe de rendimentos, recebimentos e comprovantes de pagamentos. Por enquanto não, mas já falei com o contabilista, ficou dessa semana ele fazer a minha declaração de imposto de renda. Assim como eles, milhares de contribuintes fazem o mesmo. Já outros preferem acertar as contas com o fisco por conta própria. Os contribuintes que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888, assim como aqueles que obtiveram receita bruta da atividade rural acima de R$ 169 mil, são obrigados a declarar. A Receita Federal passou a dar prioridade para os contribuintes que escolherem a declaração pré-preenchida e também optarem por receber a restituição via Pix. Até o ano passado, a prioridade para os pagamentos acontecia apenas para quem tinha escolhido uma ou outra opção. O supervisor do Imposto de Renda Pessoa Física, Ricardo Ribeiro Júnior, falou com exclusividade com a RIT TV sobre a modalidade. Bom, a declaração pré-preenchida, ela veio evoluindo com o tempo. Ela é uma forma de facilitar que o contribuinte preencha a sua declaração de uma forma mais fácil e com menos erro. Por quê? Porque são informações de terceiros que vêm e já vem preenchida automaticamente. Então você não vai ter erro de digitação, muitas vezes você não vai ter um esquecimento de alguma coisa, que você prestou um serviço e acaba esquecendo de trazer aquilo. E então a pré-preenchida ela vem para facilitar a vida do contribuinte, evitar que ele caia na malha fina. Né? Não é uma garantia que não vai cair na malha fina, mas evita. Né? Muitas vezes ela traz informações que o contribuinte não teria e a pré-preenchida ela veio ajudar mesmo o contribuinte e cada ano ela vem melhorando. Durante a coletiva de imprensa realizada na manhã desta segunda-feira na capital paulista, Ricardo apresentou informações sobre como fazer a declaração por dispositivos móveis e sobre o começo de liberação dos lotes. O primeiro lote de restituição, como já vem vindo há alguns anos, ele sai dentro ainda do prazo de entrega. As pessoas estão entregando a declaração e já estão recebendo a restituição lá no dia 30 de maio. Então, quem tiver no primeiro lote, recebe já no dia 30 de maio. E são 5 lotes, o 5º lote no dia 30 de setembro. Tá? A partir do momento da entrega da declaração, o contribuinte ele não cumpriu a sua obrigação, ele precisa continuar acompanhando a sua declaração. E como que eu acompanho? Eu acompanho lá na página da Receita Federal, entro lá no portal ECAC, no meu imposto de renda, ou eu instalo o aplicativo Receita Federal. E lá, da mesma forma que eu acompanho se minha declaração foi processada, se eu tenho alguma pendência, tem algum erro na minha declaração, eu também consulto lá nesse aplicativo ou no site se a minha restituição já está disponibilizada. Vale destacar que o prazo para declarar o imposto de renda vai até o dia 30 de maio. Quem não acertar as contas com o leão poderá pagar uma multa de R$ 165,74 a 20% do imposto devido. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, garantiu que o preço da carne nos supermercados deve começar a cair em 2 semanas.
A proteína animal foi um dos itens do grupo de alimentos que puxaram a alta dos preços nos últimos meses. De acordo com o ministro Paulo Teixeira, o consumidor deve perceber a queda nos preços da carne nos supermercados entre fim de março e começo de abril. Ele afirmou que a indústria de carnes já está ofertando carne mais barata para o supermercado. Mas o valor menor ainda não chegou ao consumidor porque os supermercados ainda não repassaram os menores preços, porque estão revendendo ainda os estoques que compraram na alta. Com isso, o ministro afirmou que em questão de 15 dias, o preço da carne já vai diminuir. Teixeira lembrou que a proteína animal foi um dos 5 itens do grupo de alimentos que puxaram a alta dos preços nos últimos meses. Além da carne bovina e de porco, outros produtos que subiram foram os ovos, o açúcar, o café e a laranja. Segundo Paulo Teixeira, a alta foi provocada principalmente pela variação do dólar, seguida pelo aumento da demanda interna, intempéries climáticas e doenças nas plantações, como a que atingiu a produção de laranja. Segundo ele, as exportações de alimentos aumentaram, o que também ajudou a impulsionar os preços no mercado interno. E olha só, nutricionistas apontam que a ordem de consumo dos alimentos impacta no processo do emagrecimento. Vamos acompanhar mais informações com o Alexandre Cardoso. A combinação de dieta e exercícios físicos costuma ser a chave para o emagrecimento. Mas você sabia que a ordem do consumo dos alimentos pode ajudar na melhora dos resultados? Segundo especialistas, a sequência de ingestão dos alimentos pode impulsionar ou retardar a redução de medidas, com influência na digestão, na saciedade e nos níveis de glicose no sangue. Os nutricionistas recomendam iniciar as refeições com alimentos ricos em fibras, como vegetais, folhas e legumes, que ajudam a retardar a absorção dos carboidratos e evitam picos glicêmicos, além de desacelerar a digestão e ajudar no controle de apetite. Em seguida, vem a proteína e gorduras boas, como carnes magras, ovos, peixes, azeite, abacate e castanhas, que são importantes para evitar quedas bruscas de energia, além de prolongar a sensação de saciedade e impulsionar o emagrecimento. Por fim, chega a vez dos carboidratos, que mantêm o equilíbrio saudável da dieta, com destaque importante para a batata doce, arroz integral e quinoa. Embora a organização dos alimentos seja uma ferramenta simples e eficaz para a melhora na resposta do organismo para a perda de peso, os nutricionistas alertam que a quantidade de alimentação sempre será o ponto mais importante, então o acompanhamento com um profissional sempre é a melhor opção. E uma pesquisa internacional concluiu que dançar melhora a saúde mental e cognitiva das pessoas. A prática ajuda a prevenir transtornos de humor, como a somatização de angústias psicológicas, que se transformam em dores físicas, além da demência. O estudo publicado na revista Sports Medicine revelou que dançar, independentemente do estilo e do gênero, é tão eficaz quanto outros tipos de atividade física. Cientistas da Universidade de Sydney, na Austrália, e da Nova Gales do Sul e Queensland se uniram para analisar os efeitos da dança no cérebro humano e chegaram a resultados bastante positivos. Segundo Alicia Fong-Yan, autora principal do estudo, os principais impactos da dança na saúde mental e na cognição são verificados de forma distinta entre adultos e jovens. Entre os participantes com menos de 16 anos, os efeitos da dança foram importantes redutores dos impactos da somatização, que gera sofrimento psicológico com sintomas físicos. De acordo com o estudo, a dança em duplas ou em grupos também beneficia as interações sociais. E o aspecto artístico pode melhorar o bem-estar psicológico. Ao precisar realizar sequências de dança, a pessoa busca vencer desafios, testando a cognição. A denominada dança estruturada, aquela que exige técnica, se realizada por 6 semanas, pode melhorar significativamente a saúde psicológica e cognitiva. O mesmo foi observado com os exercícios físicos estruturados. Na pesquisa foram analisados 27 estudos anteriores e analisados 1.392 participantes voluntários, de 7 a 85 anos,
praticantes de diferentes estilos de dança, como teatral, aeróbica, tradicionais e social. Os efeitos da dança também foram comparados aos das artes marciais, caminhada e treinamento com pesos, ou seja, musculação. Os pesquisadores concluíram que dançar gera muito mais alegria do que os esportes concorrentes. Uma cidade do interior de São Paulo tem 450 quilômetros de estradas de terra e não registra acidentes com mortes por até um mês. Com pouco mais de 6 mil habitantes, Pedra Bela fica a 120 quilômetros da capital paulista e quem visita a cidade tem a impressão de que o tempo por lá passa mais devagar. O levantamento da Fundação SEAD mostra que Pedra Bela, de 6.500 habitantes, é entre os 645 municípios paulistas, o que tem menor grau de urbanização do estado. Não importa o horário, sempre. Há alguém receptivo a uma boa prosa, seja na charmosa Praça da Matriz, seja nos sítios e chácaras espalhados pelo território de 158 quilômetros, e até mesmo no velório municipal que, numa cidade com poucos habitantes, nem é utilizado com tanta frequência. Pedra Bela tem no turismo, rural e religioso, no cultivo de eucalipto e na produção de carvão vegetal suas principais atividades econômicas. Localizada na região administrativa de Campinas, uma das mais urbanizadas do estado mais urbano do país, é a cidade mais rural de São Paulo. De acordo com o levantamento da Fundação SEAD sobre o grau de urbanização, mostra que somente 27,1% da população de Pedra Bela mora na área urbana. Ou seja, quase 8 de cada 10 habitantes está presente na zona rural. Em 2010, 6 dos 645 municípios paulistas tinham menos de 35% de urbanização, considerando os dados do censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Agora apenas Pedra Bela aparece com um índice inferior a 35%. Segundo o SEAD, o grau de urbanização é um indicador que mede a relação entre a população urbana e a total. No estado passou de 88,6% em 1980 para 97% em 2022, sendo que a população urbana quase dobrou nesse período, totalizando 43 milhões e 100 mil habitantes. E apesar de Pedra Bela ostentar o posto de cidade mais rural, onde a grande parcela de sua população vive fora do perímetro urbano, isso não quer dizer que a cidade apresente o estereótipo da vida do campo. Na região de Campinas, depois de Pedra Bela, Tuiuti e Pinhalzinho, todos municípios do interior paulista são as cidades com os menores graus de urbanização. E olha só essa história, uma mulher começou a sua jornada com 15 gatinhos em 1992 e hoje ela comanda um abrigo com mais de 1.000 felinos, criando um lar para gatos abandonados, selvagens e até mesmo os mais negligenciados. Vamos ver. O começo foi simples, até quase acidental. O pai de Línia pediu ajuda para encontrar um gato e ela voltou para casa não com um, mas com 15 felinos. Mas foi aí que ela percebeu que os gatos precisavam de um refúgio seguro. Sem saber, ela estava criando o Cat House on the Kings, que se tornaria um dos maiores e mais reconhecidos abrigo de gatos do mundo. Um local onde mais de 1.100 gatos têm a oportunidade de viver sem medo e com amor, até que um dia encontrem um lar definitivo. O Cat House on the Kings, situado na Califórnia, onde gatos de todas as idades e condições recebem cuidado, atenção e, mais importante ainda, uma nova chance de vida, com um ambiente seguro e natural, permitindo que os felinos se socializem e se recuperem de traumas, sejam físicos ou emocionais. Com áreas ao ar livre, um hospital veterinário e até um espaço dedicado a filhotes e gatos mais velhos. Ela já acolheu mais de 28 mil gatos ao longo dos anos. E sua história tem sido uma grande fonte de inspiração para milhares de pessoas ao redor do mundo. Ela se tornou uma referência quando se trata de resgate de animais, mas também é uma defensora da educação e conscientização. Através de sua experiência, ela ensina que adotar um animal não é apenas um ato de caridade, mas uma responsabilidade de longo prazo. E agora é hora da gente falar de esportes aqui no nosso jornal e quem traz as informações é o Felipe Takahashi.
Boa tarde, Felipe. Seja bem-vindo ao nosso jornal. E às vésperas da grande final do Campeonato Paulista, os torcedores do Palmeiras picharam os muros do Allianz Parque em forma de protesto. Conta pra gente essa história. Exatamente, Fernando. Boa tarde para você e boa tarde a toda a nossa audiência. Após a derrota para o Corinthians na primeira partida da final do Paulistão, alguns torcedores se mostraram insatisfeitos com a apresentação do time em campo e deixaram um recado nos muros do estádio. Vamos conferir. Os muros da sede do Palmeiras e das bilheterias do Allianz Parque foram pichados. Nas pichações, haviam protestos após a derrota para o Corinthians por 1-0 no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. Além de pedidos para encarar o derby como guerra, picharam o nome do técnico Felipão, fazendo alusão a um discurso motivacional do ex-treinador do Palmeiras. E outro feito do treinador nos anos 2000, quando o Verdão foi derrotado pelo Corinthians no jogo de ida da semifinal da Libertadores, mas conseguiu vencer na volta e eliminou o rival nos pênaltis. Funcionários do Palmeiras pintaram os muros. A derrota do Alviverde obriga o time a vencer por pelo menos um gol de diferença na partida de volta para levar a decisão do título para os pênaltis. O jogo vai acontecer na Neoquímica Arena no dia 27 de março. E por falar do jogo da volta, a Polícia de São Paulo está investigando a venda irregular de ingressos para a final na Neoquímica Arena, não é mesmo? E por valores absurdos. Os cambistas estão vendendo ingressos para o jogo na Neoquímica Arena por valores que podem chegar até R$ 1.500. E para piorar, alguns desses ingressos vêm de pessoas de dentro do próprio clube. A Polícia de São Paulo está investigando a venda ilegal de ingressos para o segundo jogo da final do Campeonato Paulista, entre Corinthians e Palmeiras, que acontecerá dia 27 de março na Neoquímica Arena. Grupos de conversas privadas no WhatsApp, onde cambistas oferecem ingressos para a partida, foram expostas, e valores cobrados pelos assentos estão entre R$ 600 a R$ 1.500. Esse problema não é novo no Corinthians. Na semifinal deste mesmo campeonato, o jogo contra o Santos, também na Neoquímica Arena, muitos ingressos foram comercializados por cambistas, onde, devido à importância da partida, os valores também foram muito altos. Os ingressos vendidos estão sendo negociados de 3 origens diferentes: por sócios torcedores, conselheiros e até mesmo por uma conta do próprio clube. O Corinthians reserva milhares de ingressos para uso interno. Eles são repassados a jogadores, empresários, parceiros comerciais e outros convidados do clube. Porém, alguns acabam parando na mão de criminosos e aí entram para a comercialização ilegal, o que torna cada vez mais difícil para os membros do programa Fiel Torcedor conseguirem garantir presença nas partidas. Em nota, o Corinthians disse que está em estudo para a implementação do reconhecimento facial, o método que inibe a entrada de qualquer pessoa com ingresso de outra, uma vez que a validação na entrada é apenas a leitura facial. Bom, Fernando, e eu fico por aqui. Uma boa tarde para você e para quem nos assiste. Até mais. Até mais, Felipe. Muito obrigado pelas informações. Ótimo domingo para você. Bom, e essa edição termina aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Se você quiser rever alguma das nossas reportagens, é só acessar o canal Jornalismo Hit TV no YouTube. Um ótimo domingo para você e até mais.